em cada 3 estudantes universitários que estão cursando o primeiro ano sofre com algum distúrbio psicológico. A depressão e o transtorno de ansiedade são os problemas mais comuns. Os dados da Associação Americana de Psicologia não são muito diferentes dos encontrados em uma outra pesquisa realizada pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino. Para apoiar estudantes em sofrimento psicológico, a Univale criou o programa Acolher, um canal permanente de escuta qualificada, orientação e amparo aos estudantes dentro do ambiente acadêmico. Bom, os detalhes deste programa a gente confere agora aqui no Viva Voz, que está no ar pela rádio, também pela TV Univale. Quem me acompanha hoje é o acadêmico de jornalismo Wesley Durães. Oi, Wesley. Olá, Lisa. E olá para você que acompanha o programa Viva Voz. A gente gosta de lembrar que você pode participar do programa através do Instagram e do Twitter no @Viva Voz Univale. A gente ressalta também que você pode acompanhar os temas que já foram discutidos por aqui através do canal da TV Univale no YouTube. Isso aí, hoje a nossa convidada é a psicóloga e professora Roberta Borghetti Alves, coordenadora do programa Acolher. Obrigada pela presença, bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Bom, professora, o programa Acolher, já logo de cara a gente percebe que é uma iniciativa super importante e que foi organizada, então, pela Escola de Ciências da Saúde, através dessa parceria entre os cursos de Psicologia e Medicina. Explica melhor para a gente qual é a proposta desse programa. Então, o programa, de fato, ele foi implementado agora em março deste ano, e justamente para possibilitar esse acesso, né, aos alunos que estão passando por algum sofrimento psíquico, né? E dentre esses sofrimentos a gente destaca, né, depressão, ansiedade, pensamento de morte, tentativa ou planejamento, né, de tirar sua própria vida. E aí, a partir disso, o programa Acolher ele veio para dar tanto um acolhimento, uma assistência psicológica e também psiquiátrica. Porque de nada adianta a gente realizar o acolhimento e não conseguir garantir essa assistência. Então, o programa Acolher, de fato, ele foi pensado para garantir esse apoio. Então, são estudantes de todos os cursos da universidade. Inicialmente ele foi pensado, né, o programa Acolher, para dar acolhimento para os estudantes da graduação. Certo. Né, ele foi implantado com esse objetivo. Futuramente, a gente, né, pensa em aumentar, ampliar o programa para dar acesso daí para os outros âmbitos de níveis de ensino. Mas, nesse momento, ele dá acesso, né, a 20 mil alunos da graduação, né? Perfeito. Professora, o programa Acolher, ela oferece 2 abordagens, né? Que é o atendimento à saúde mental do aluno, mas também o combate à violência de gênero. O que caracteriza cada uma delas? Então, a gente trouxe bem esses 2 eixos porque foram as principais demandas que os próprios alunos nos solicitaram. Então, a parte de saúde mental volta-se a todo o atendimento daquele aluno que está, em algum momento, dentro da graduação, passando por algum sofrimento que interfere em seu processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, o aluno, então, por exemplo, tem ansiedade antes de fazer a prova, fica nervoso na hora de apresentar um trabalho, ou fica muito nervoso que não consegue entrar na sala de aula. Então, são, por exemplo, né, demandas como essa para está dando esse acolhimento. Já a violência de gênero é todo tipo de violência, seja ela psicológica, física, sexual, que decorre de uma relação de poder, né? Seja entre homens e mulheres, professores e alunos, né? Que, de fato, um tem o poder sobre o outro, né? E aí é dado que é diferencial do programa Acolher, que ele visa tanto acolher o autor de violência, como também a pessoa que passou por esse processo. Importante isso, né? Agora, como é que tem sido a procura por esse serviço? As pessoas realmente já têm utilizado o Acolher? Isso. Então, hoje, mas até o presente momento, já nos procuraram 183 alunos. Né? Então, num passo aí de 4 meses que a gente implementou o programa, houve uma procura muito alta, mais ou menos de 2 a 3 casos novos por dia, né? Olha só. E como é que as pessoas fazem? Como se chega ao programa? Bom, então tem 3 vias, 3 formas de esse aluno procurar o programa Acolher. Seja por e-mail, que é acolher@univale.br, ou pelo telefone 3341-5503,
ou também pela clínica escola. A clínica escola ela fica localizada no bloco F2, sala 201, no segundo andar ali do curso de psicologia. Então, é por meio dessas 3 formas, né, por telefone, contato por e-mail, ou pessoalmente ele pode também estar procurando. Já teve situações na qual o aluno ele estava com um pouco de receio e foi trazido por outro colega para procurar o programa Acolher. E a gente sempre ressalta a importância que a gente dá para esse acolhimento e o sigilo das informações. Então, todo aquele aluno que estiver passando por um sofrimento pode vir procurar o programa Acolher, que a gente garante o sigilo, né, das informações. Agora, isso que você é uma situação que talvez seja comum. Tudo bem se um colega levar o outro? Tudo bem que se essa pessoa for conduzida até o programa? Isso, então a gente sempre ressalta a necessidade também do aluno querer, né? Embora o outro colega traga, a gente pergunta, olha, de livre escolha, vontade que você está aqui no programa, e aí já teve situações nas quais o aluno estava em sofrimento, e naquele momento, por escolha própria, ele não queria ter o atendimento. Aí o que a gente faz? A gente dá orientação para a rede de apoio em como proceder nesse caso. Então, a gente está realizando, por exemplo, formação aos professores, vai realizar esse semestre formação aos bombeiros, brigadistas, funcionários da Univale, né, justamente para que a gente dê a garantia dessa escuta qualificada em todos os âmbitos, né? Bom, em relação a isso, o programa Acolher tem a participação de psicólogos e médicos psiquiatras. Mas no primeiro dia de agosto, o programa ofereceu uma formação para docentes de outras áreas. Qual foi a proposta e o que foi abordado nessa reunião? Nessa reunião, a gente trabalhou como que o docente era lá focada, então, para todos os professores, né, de todos os camping da Univale. E o foco era como que esse docente poderia dar o primeiro auxílio psicológico, como ele pode realizar o acolhimento. E aí a gente trabalhou 3 temas. Como acolher um aluno que está em processo, né, de tristeza, depressão, como acolher um aluno que está em uma situação de crise de ansiedade ou ataque de pânico, e como acolher um aluno que está com pensamentos de morte, né, planejamento ou tentativa de suicídio. E esses seriam as principais queixas dos estudantes nesse começo de programa, que são meses, mas eu já estou vendo que ele está intenso, né, atendendo muita gente. Essas são as principais queixas? Isso. Então, por exemplo, 30% desses 183 alunos são demandas de ansiedade, 20% que a gente observa voltam-se à questão de pessoas que vieram para a Univale sem nenhuma rede de apoio. E aí, inclusive, né, eu vou estar divulgando um grupo que a gente vai realizar esse semestre, que é um grupo especialmente para as pessoas construírem vínculos, né? Ele serve para fortalecer a rede de apoio, porque é isso que também a gente tem observado, né, dentro do programa Acolher. Além disso, também demandas de suicídio e abusos de substâncias psicoativas, que a gente tem identificado como demandas, né? Professora, universidades em diversas partes do mundo já têm se preocupado em encontrar formas de acolher, né, o universitário, o aluno que está passando por um sofrimento psíquico. Qual é o procedimento, a metodologia que vocês utilizam no programa? Bom, antes da gente até implantar o programa, a gente fez uma boa revisão da literatura, olhou em vários sites, e o que a gente viu que aqui em universidades comunitárias de Santa Catarina, a Univale é a que está lançando, de fato, um programa de atenção à saúde mental universitária. E como que a gente faz esse fluxo, né? Esse fluxo, a partir do momento que o aluno ele procura esse atendimento, são feitas 2 triagens, 2 encontros de triagem, onde que é feito o acolhimento. E aí, a partir da necessidade, é feito ou atendimento individual ou na modalidade grupal, que também tem eficácia, e dependendo da necessidade também é realizado o atendimento psiquiátrico. Agora, Roberta, os estudantes de psicologia, medicina também, né, também estão envolvidos, ou podem se envolver, né, nesse atendimento, né? Isso que é o interessante, porque também acaba o programa Acolher sendo espaço de processo de ensino-aprendizagem. Então, tanto no processo ali da clínica escola, quanto também no ambulatório, né, da psiquiatria, a gente tem alunos da medicina, alunos da psicologia, alunos da fono, da físio e também da nutrição, justamente para que a gente possa, né, dar esse espaço. E o que é o interessante, que a gente descobriu que isso acaba sendo um atendimento diferencial, porque ele é acolhido pelo par, o aluno. E o aluno se sente muito mais à vontade de estar relatando, muitas vezes, o seu sofrimento. Outro jovem recebendo. Isso. Que bacana. Professora, olhando agora, discutindo um pouco sobre o contexto geral, ainda existe esse preconceito em relação às questões que envolvem a saúde mental?
Ainda existe essa questão sensível mesmo quando se fala em discutir esses problemas? Sim, ainda existe muito tabu, tanto que quarta-feira eu estava, né, na Câmara de Vereadores, em Itajaí, justamente para estar falando sobre o tema suicídio. Então, ainda alguns temas, eles acabam sendo tabus e muitas vezes a gente acaba achando que psicólogo e psiquiatra é atendimento para louco. Mas não, hoje, né, são serviços especializados que têm eficácia para o tratamento daquelas pessoas que estão passando por algum momento em sofrimento. Então, a gente sempre ressalta isso, né, que de fato, tanto o atendimento psicológico quanto psiquiátrico, ele possibilita sim o alívio do sofrimento. Agora, essa outra abordagem também chama bastante atenção, né? Que é a violência de gênero. Como é que vocês lidam com... Já houve necessidade de apoio para esse tipo de caso? Nesse momento, até desde que a gente implantou o programa, o que teve situações é que a gente fez orientação aos professores em como acolher o aluno, mas nenhum, por enquanto, procurou auxílio ao programa Acolher com essa demanda específica de violência de gênero. O que a gente vê é que ela vem como uma demanda, muitas vezes, secundária, e o principal acaba sendo o sofrimento, que acaba muitas vezes virando um transtorno mental, que isso afeta as atividades de vida diária, e aí, por causa desse sofrimento, ele vem procurar ajuda, e aí, ao realizar o acolhimento, a gente descobre que esse aluno está passando por uma violência de gênero. Olha só. Agora, professor, desculpa, Wesley, você falou, então, que ainda não houve, mas como psicóloga, qual é o impacto, né, de situações que levam a esse sofrimento psíquico no desenvolvimento, na vida acadêmica? De que maneira isso pode prejudicar a vida do estudante? O que é interessante a gente pensar que, quando a gente dá acesso ao atendimento, a gente está potencializando esse aluno para aprender. E a partir do momento que esse aluno está em sofrimento, ele vai ter dificuldade em ler os materiais, em se concentrar e buscar muitas vezes trabalho, inserção. Então, o sofrimento, dependendo do nível dele, ele acaba afetando todas as atividades de vida diária desse aluno. Professora, antes você comentou ali sobre a questão do tabu, né, de discutir sobre isso, mas e aqui dentro da universidade? A comunidade acadêmica tem discutido essas questões? Tem explanado suas opiniões? A gente tem vários espaços aqui, tanto nas semanas acadêmicas, né, nas semanas de trabalho de iniciação científica, onde que de fato a gente acaba discutindo, né, e eu saliento, por exemplo, a Conexão em Saúde. A Conexão em Saúde, a gente trabalhou temas voltados a como o acadêmico pode lidar com demandas nas quais ele se sente ansioso, foram ensinados técnicas de respiração, relaxamento, e esses temas foram justamente pedidos pelos próprios alunos. Então, a gente, de fato, a gente tem propagado, né, por meio do programa Acolher, por meio da escola, né, e da vice-reitoria de graduação, justamente esses temas para que possa dar o acesso ao aluno, né? Muito bacana, a gente vai fazer uma pausa, mas voltamos já a conversar com a professora Roberta Borghetti Alves, que é coordenadora do programa Acolher. Vamos deixar depois os links ali nas nossas redes sociais também, né, Wesley? É isso. Já a gente volta. Programa Viva Voz de volta, e hoje nós estamos discutindo sobre o programa Acolher. E quem nós estamos recebendo aqui hoje é a professora e psicóloga Roberta Borghetti Alves. Professora, bom, o aumento no número de casos de depressão, ataques de pânico, tem ficado muito evidente, a mídia vive relatando situações, números envolvendo isso. Agora, dá para identificar sintomas, né? E para que, de alguma forma, quem estiver do lado possa contribuir com essa pessoa? Ótimo, com certeza. A gente tem salientado, né, a importância, por exemplo, de você, aluna que está ouvindo o programa, o aluno, né? O que é importante? A gente está olhando para o colega ao lado, verificando se muitas vezes ele acaba comentando como está a sua vida, ou, por exemplo, ele sempre fica retirado em sala de aula, nunca conversa com ninguém, sempre entra de cabeça baixa e sai de cabeça baixa, ou, por exemplo, entra na sala de aula tremendo, ou na hora de apresentar um trabalho fica muito nervoso e começa a gaguejar, sente que está tendo falta de ar, ou sente muitas vezes que o coração está muito acelerado. São alguns sinais que a gente deve estar atento, justamente porque é o nosso colega que está
passando por algum sofrimento, né? Então é importante sempre lembrar, né, que você, enquanto acadêmico, a importância também do cuidado de si, mas também o cuidado do outro. Ah, bacana isso, porque às vezes é bem silencioso mesmo, né? A pessoa está lá aparentemente tranquila no seu canto, mas pode não ser isso, né, Exatamente. Roberta? E a gente vive numa sociedade onde que a gente está normalizando o sofrimento, Olha. né? A gente vive numa era justamente da ansiedade, onde que o estar ansioso e o estar preocupado se tornou normal. Mas não é. Então, por isso a gente sempre, se aquele aluno, né, que está falando com um colega, percebe que aquele colega tem dificuldade de se relacionar com o outro, sempre é muito preocupado, né, que o trabalho fique pronto dentro de um mês de antecedência, sempre acaba discutindo com os colegas, né, isso são sinais de alerta para que a gente possa, né, justamente falar para o colega, olha só, estou vendo que você não está bem, quem sabe vamos procurar o programa Acolher. Bacana. Muito bom. Você disse ali de algumas questões que ficam evidentes, né, em relação a essa questão dos transtornos mentais. Os índices de suicídio entre adolescentes que vivem nas grandes cidades brasileiras aumentou 24% entre 2006 e 2015, de acordo com uma pesquisa da Unifesp. Bom, esse é um tema delicado com que essa sociedade brasileira trata. Mas o que é possível para a gente evitar esse ato tão drástico, além de programas como esse desenvolvidos aqui, que é o Acolher? Então, o que é importante? O suicídio, o que de fato é, né, para quem está ouvindo o programa? É um sentimento de vazio, sentimento que a vida perdeu totalmente sentido. E muitas vezes a gente acha que a pessoa que está passando por esse sofrimento, ela não vai avisar. E, de fato, né, olhem para as redes sociais do colega, porque muitas vezes as pessoas, né, 95% dos casos vão estar avisando que, de fato, né, pensam em cometer o suicídio. Então, uma dica seria olhar as redes sociais, ver se naquele momento, né, o colega não está dizendo minha vida perdeu sentido, né, não quero mais viver, por que eu estou aqui ainda? Você diz que é explícito mesmo, Isso, muitas vezes. Exatamente. E aí, muitas vezes, a gente pensa assim, bom, mas se a pessoa, então, que cometeu suicídio uma vez e não deu certo, ela não vai mais cometer. Mas a maioria dos estudos trazem que de 5 pessoas, 4 vão cometer novamente o suicídio. Então, é importante a gente estar atento a essa perca de sentido de vida. Olha só. Agora, Roberta, o Wesley puxou a questão aí do preconceito em relação a pessoas que têm algum tipo de problema psíquico e tal. O que dizer, então, para as pessoas em geral, para a sociedade, né, sobre esse assunto, né? Qual seria o seu recado que você daria, sei lá, não para pais, professores, para todo mundo que está vivendo, na verdade, nessa sociedade estressante, angustiante muitas vezes, né? Acho que, primeiramente, é importante a gente pensar o que impulsiona a outra pessoa para a vida, né? Ou se perguntar nesse momento, o que está me impulsionando a vida? O que me leva a viver? Porque são esses motivos que, de fato, né, fazem com que a gente acorde toda manhã, realize o trabalho, as atividades, e no outro dia retorne para essa atividade. Então, justamente agora, no dia 10 de setembro, que é o dia de prevenção do suicídio, a gente vai fazer atividades aqui dentro da Univale, para que possa fazer, né, pensar em ações em prol da vida. Então, atividades que, de fato, impulsionem as pessoas a viver. Agora, as pessoas que ainda olham para quem tem problemas com um certo desprezo, é frescura. Como fazer essas pessoas se sensibilizarem diante desses quadros? Acho que é sempre importante a gente pensar, bom, se é um estranho, e se for meu filho, né? Em relação a essa pessoa estranha. Se ele estivesse passando, meu filho, ou alguém que eu tenha de fato afeto, estivesse passando por essa mesma situação, será que eu ia pensar que de fato ele é preguiçoso, que muitas vezes a gente pensa, né, em situações de depressão, ele não quer acordar porque é preguiçoso. E a gente sabe que não é. Porque muitas vezes, por ser uma doença psicológica e psiquiátrica, os sinais nem sempre são visíveis. E aí a gente acha que de fato que aquela pessoa não quer ajuda, não quer tratamento, mas às vezes por estar em constante sofrimento, ela não está conseguindo ver outras opções. E aí eu destaco, né, reforço a importância da rede de apoio, né, que são as pessoas que estão perto, os amigos, que a gente vê muito aqui no programa Acolher, essas pessoas que não estão com os pais, familiares próximos, mas têm colegas, então que esses colegas olhem, né, ajudem, se coloquem à disposição, nem que seja para ouvir. Interessante.
Professora, então, para deixar bem claro, quais são as medidas que o universitário ou alguém, um amigo que tem, alguém que está precisando de ajuda, tem que tomar para ser auxiliado pelo programa Acolher? Primeiro, né, a importância de falar sobre qual que é a necessidade desse tratamento, que esse tratamento ele é eficaz, é um espaço de escuta sem julgamento. Isso é importante deixar claro, né? A gente, enquanto Acolher, a gente está aqui para ouvir, sem julgamento, para dar um espaço para que a pessoa se sinta à vontade. E aí, a partir disso, procurar, né, tanto por telefone, para o nosso telefone 3341-5500, ou pelo e-mail acolher, né, acolher@univale, ou na clínica escola, né? São esses 3 lugares que a pessoa pode estar procurando ou acolher. Agora, Roberta, o que cada um de nós pode fazer, né? Por um jovem, por essas pessoas que cruzam o nosso caminho dentro do campus, é tanta gente que a gente encontra todos os dias. Você tem alguma dica prática, né? Para a gente poder saber o que fazer? Porque muitas vezes a gente até quer, as pessoas em geral querem ajudar, mas não sabem muito como fazer isso, né? Uhum. Bom, a primeira dica que eu dou é a escuta sem julgamento. Algumas palavras empáticas que a gente costuma dizer funcionam. Estou aqui ao seu lado. Eu imagino que deve ter sido bem difícil para você, mas eu estou aqui ao seu lado, você não está sozinho nesse momento. Então, a gente sempre diz que a poção mágica nessa situação é o ouvir. A pessoa sentir confortável e sentir que ela tem outra pessoa no lado. E aí é importante a gente fazer falas que não envolvam julgamento, como, por exemplo, às vezes, alguns alunos já nos relataram: poxa, você é tão bonito, você não acredita em Deus? Né? Coisas do gênero. Não, a pessoa ela quer ser ouvida sem julgamento. Então, se colocar à disposição para ouvir já é um ótimo remédio. Que incrível, né? A presença ali, o estar do lado é que faz a diferença, né? Então tá, vamos deixar de novo os contatos do Acolher? É 3341-5503, acolher@univale.br. E tinha mais uma forma, né? E aí a clínica escola, procurar pessoalmente a clínica. Isso, a clínica escola na sala 201, bloco F2. Professora, muito obrigada pela entrevista. Sensacional o trabalho. Eu acho que é um trabalho de todo mundo, né? O Wesley está aqui como representante dos estudantes, nós aqui como professores, mas tem toda uma comunidade aqui dentro que além de outras categorias profissionais, que estão juntas e que eu acredito que esse é um trabalho que é de todos nós, né? Exatamente. E aqueles docentes, funcionários também que estão ouvindo o programa e queiram tirar alguma dúvida, a gente está inteiramente à disposição. Obrigada, tá? É muito interessante a gente discutir temas como esse aqui dentro da academia, porque a gente vivencia tanta coisa durante o dia a dia, principalmente em questão às pressões, né? As pressões no trabalho, as pressões nos estudos, e a gente muitas vezes não sabe como lidar com isso, e a gente trata mesmo como um preconceito, né? Eu mesmo, como a professora citou, eu passo por exemplos como esse, né? Porque eu também sou acadêmico, eu também lido com essas questões de pressão, ansiedade, e isso é uma ferramenta a mais para a gente buscar aqui dentro da universidade, para a gente auxiliar um colega, um amigo que está precisando dessas informações, né? Eu sabe o que eu penso? Não sei se vocês acham assim, mas só o simples fato de você ver o interesse de pessoas que estão aí reunidas, profissionais, né? O serviço existir, eu acho que já faz uma diferença, já impacta, não acha, Roberta? Exatamente, porque era o que eu conversava com meus alunos. Sempre há uma escolha. A escolha de lidar com o sofrimento ou a escolha de não lidar, de deixar isso como assunto velado. E a Univale, ela escolheu olhar para isso e, de fato, né, possibilitar um programa de atendimento, né, à saúde mental do universitário. Como foi a receptividade na Câmara, já que você disse que estava lá? Eles acharam o programa Acolher fantástico, porque foi a primeira vez que eles conseguiram ver, de fato, um programa que desse assistência e que tivesse eficácia. Por que eficácia? Porque hoje, desde março até o momento, a gente já conseguiu prevenir 35 novas tentativas de suicídio. Sério, Roberta? Olha só que loucura isso. E isso que é o mais importante, né, do programa Acolher, porque, de fato, a gente está salvando vidas. Nossa, sensacional. Bom, enfim, eu acho que é isso, o recado está dado. Eu acho que estamos todos aí vivendo nesse mesmo cenário, né, que às vezes é difícil. E eu acho que uma coisa também que as pessoas acabam misturando, né, a questão da tristeza. Estar triste é comum, a gente
acontece com todos nós, faz parte da vida, né? Mas quando essa tristeza fica profunda demais e não acaba nunca, aí pode ser problema, né, professora? Exatamente, seja ela tristeza ou ansiedade, como que eu posso diferenciar entre um sentimento e uma patologia, por exemplo, né? A tristeza momentânea, por exemplo, briguei com meu chefe, briguei com a minha namorada, briguei com meu filho e estou me sentindo triste naquele dia, ok, né? Faz parte do ser humano. Agora, quando esse sentimento de tristeza ou essa palpitação no coração, esse sentimento de ansiedade, ele perdura mais que 2 semanas, opa, tá na hora de a gente procurar ajuda. É um alerta. Professora, muito obrigada, então. Professora Roberta Borghetti Alves, coordenadora do programa Acolher, aqui na Univale. Está no campus de Itajaí, mas as outras unidades também podem acessar, né, professora? Isso, exatamente. Obrigada. É isso. Gente, você que tem alguma dúvida relacionada ao assunto, você pode chegar ali nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, no @VivaVozUnivale. Você manda seu questionamento, a gente encaminha para a professora, ou até a gente encaminha até mesmo os contatos e o que você deve fazer. Muito obrigado. Tchau, tchau. Isso aí, até o próximo, gente. Tchau, tchau.